Vamos cuidar da saúde hoje no Business em Connections. Aí eu pergunto para você, será que a enfermagem é um negócio? Ou só cuidar da pessoa, de idosos, crianças ou de qualquer ser é a finalidade da enfermagem? Não, tem muitas possibilidades para empreender. E eu vou mostrar para você hoje no Business Connections porque eu recebo aqui o CEO da Padrão Enfermagem e também da Netcare, Rafael Schinoff. Vai falar como funciona as empresas e, ao mesmo tempo, mostrar para você que você pode ter grandes oportunidades nessa área que está em grande expansão mundial. Então, bora começar o nosso BCE. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Business and Connections de hoje, aqui no meu canal do YouTube, Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever também no portal IG, no IG Play, no canal do YouTube do IG e também no canal do YouTube do podcast Business and Connections. Seja bem-vindo porque a partir de agora nós vamos falar da área da saúde. Se nós falamos de negócios, tem muitas possibilidades de você empreender na área da enfermagem. E ao longo desse mês eu descobri muitas novidades para você, enfermeiro, técnico de enfermagem e também auxiliar de enfermagem. E eu trago aqui até mesmo, já abrindo esse programa, você não me conhece, sou o Sidney Botelho, mas minha mãe foi enfermeira por 35 anos, trabalhando em centros cirúrgicos, em hospitais públicos, mas será que o enfermeiro só pode fazer isso? Não! E eu trago justamente o CEO da Padrão Enfermagem e também da Netcare aqui no nosso programa para falar sobre como empreender nessas áreas e as oportunidades que você tem. Rafael Schinoff, seja bem-vindo, que honra recebê-lo, um amigo, uma pessoa que veio lá do sul do país para empreender no Brasil todo. E não é enfermeiro, né, garoto? Então, Sidney, eu agradeço muito pelo teu convite. Eu gosto muito de falar sobre a minha empresa, sobre esse empreendedorismo, que isso corre nas minhas veias. E eu acho que eu vou esclarecer muitas coisas aqui contigo hoje, porque tem muita gente que não entende ainda como empreender nessa área de cuidados. E isso eu tenho experiência há 18 anos, Sidney. Está até de cabelo branco já, de tanto empreender, na verdade. Ô, Rafael, Exato. trazendo um pouquinho aqui, nós estávamos falando da mesma forma que eu, sua mãe também é enfermeira. Quando você viu que a enfermagem seria um grande negócio? Olha só. Eu digo sempre que a Padrão Enfermagem, que é a minha empresa, ela aconteceu para mim, porque eu não queria. Tá. Eu vou explicar para ti como é que aconteceu isso. A minha mãe é auxiliar de enfermagem, Ai, que legal. ela é auxiliar de enfermagem, e eu sempre acompanhei a carreira dela desde que eu nasci. Por que que eu falo isso? Porque lá no sul do Brasil, que eu sou gaúcho de Porto Alegre, lá faz muito frio no inverno. Tá. Então lá é muito úmido também. E é muito comum as crianças terem muitos os problemas respiratórios. E eu fui um deles. Eu com 6 meses, eu tive bronquiolite, que é uma doença respiratória que acomete crianças, só que a minha agravou. E aí eu fui parar na UTI e eu tive parada cardiorrespiratória por 3 Com minutos, 6 meses de com idade. 6 meses de idade. E olha que coincidência, a minha mãe, ela era auxiliar de limpeza do mesmo hospital que eu fui internado. Tá. E ela acompanhou toda aquela rotina. Ela falou que me perdeu por 3 minutos. E ela viu que toda aquela equipe de enfermagem me ressuscitou. Aí que ela entendeu o valor do conhecimento da enfermagem, o quanto que salva vidas. Tá. E aí, lá no próprio hospital, eles deram para todos que eram da área de limpeza uma oportunidade de fazer um curso gratuito que naquela época se chamava atendente de enfermagem. Já ouviu falar em atendente de enfermagem? Com Não essa tinha auxiliar nomenclatura, ainda. não. Não tinha auxiliar. Olha só, eu tô com 52 anos. Isso era na década de 80 ali. Não, eu nasci em 73. Então foi lá em Nossa, década de 73, 70. década de Caramba. 70. Aí a minha mãe, ela aproveitou esse curso para fazer atendente de enfermagem, mas por minha causa. Porque ela Tá. queria saber cuidar de mim. Só que ela se apaixonou tanto pela enfermagem que ela seguiu carreira. Então eu me lembro da minha mãe sempre na enfermagem. Então ela sempre fez plantão, tipo assim, à noite, 12 por 36.
É, a minha mãe também, sempre na madrugada. É. Então, eu sempre, eu vivi isso desde sempre. Tá, Só que assim, ó, o meu pai, ele sempre foi da área administrativa. E eu sim, sempre me identifiquei muito com a área administrativa. A minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade de enfermagem, porque ela não chegou a se graduar. E ela queria realizar em mim esse sonho. Falou assim, meu filho, eu queria tanto que tu fosse o enfermeiro padrão, porque naquela época eles falavam enfermeiro padrão, que hoje é o enfermeiro-chefe. sim. Aí acontece, eu falei assim, não, mãe, eu não tenho essa habilidade dessa parte de cuidados, eu gosto mais da parte administrativa, financeira. Aí eu fiz uma faculdade de administração de empresas. Tá. Eu formei em 2004. E aí acontece que, mesmo formado, eu não conseguia emprego. Na minha área, porque eu não tinha experiência. Eu tenho muita experiência com vendas. Tá. Então, vaga de emprego para vendas eu sempre tive. Né? E eu sempre fui do CLT. Só que passaram-se 2 anos, eu não conseguia colocação no mercado, nenhuma porta se abria para mim. Só que eu comecei a observar o trabalho da minha mãe, porque depois que ela aposentou, ela começou a prestar serviço de forma particular e autônoma. Só que eu comecei a observar que havia ali um grande Carência. risco jurídico, tanto para quem contrata, que é a família, quanto para quem oferece serviços. Tá. Porque assim, a enfermagem, ela não é, como é que eu posso dizer, preparada para oferecer o serviço de forma autônoma, que eles não entendem o que é isso. Eles entendem da parte de cuidados, né, do assistencial da enfermagem. Eles entravam ali mais para dar um apoio àquela família que tinha uma necessidade de algum paciente, algum ente querido. Minha mãe fez muito isso, cuidando de pessoas. Vamos dizer assim que é igual o policial, faziam Exato. bicos para ter um dinheiro extra. Exatamente isso. E como eu sou formado em administração, aí eu comecei a ver que tipo de trabalho que ela oferecia. Na minha cabeça, ela fazia home care. Tá. Já ouviu essa expressão home care? Já, home care sim. Qual que é a diferença entre o home care e o enfermeiro que presta o serviço de forma particular? O home care ele é uma estrutura hospitalar para se Tá lá que montar em vai para casa. casa da pessoa. Geralmente ele é oferecido por plano de saúde. Só que tem um critério aí. O plano de saúde só autoriza o home care desde que o paciente tenha quadro clínico de alta complexidade e tenha indicação para internação. Tá. Se não atender esse critério, ele não oferece. Aí que começa o dilema. As famílias precisam ao menos do profissional, porque as famílias não têm a capacidade de poder cuidar, porque assim, cuidar de um ente querido não é reparar, são coisas diferentes. Não dá para uma empregada doméstica, que tem famílias que começam assim, fulana, cuida do meu pai, faz favor, como se fosse mais um ambiente da casa, não é, entendeu? Esse é cuidado de uma vida humana, a gente fala muito de cuidado humanizado, Tá. né? E aí eu comecei a observar a fragilidade que tinha tanto do contratante quanto de quem prestava o serviço, que é a fragilidade de recursos humanos, fragilidade jurídica e suporte de atendimento. Porque lidar com Não, e recursos entram muitas humanos... situações, a questão sanitária, a questão justamente de conforto, o risco de tomar uma decisão e ser processado caso venha a ter um falecimento e uma morte. Muito risco. São riscos porque às vezes a pessoa só está cuidando, mas pode dar ou uma injeção com alguma substância, alguma química que venha a prejudicar a saúde da pessoa. Cara, são várias situações que precisa ter um respaldo profissional aí. Então, aí assim, naquela época que eu abri a empresa em 2006, mas eu comecei a avaliar o mercado em 2005. Tá. E aí eu vi assim, se não tem o home care, o que tem? Tinha só a informalidade. A informalidade até hoje, ela é muito forte. Então eu fiquei pensando assim, o que o mercado busca? Ele busca o profissional qualificado, só que ele não quer um funcionário, ele quer um prestador de serviço. Como é que faz isso, né? Como é que um cliente pode ter um prestador de serviço sem caracterizar vínculo de emprego? As famílias são leigas, elas não sabem o que caracteriza vínculo de emprego. Então, o que as famílias pensam? Se eu não registrar nada, eu não tenho vínculo nenhum. Não. Todos os vínculos existem, todos têm que ser formalizados. E eu tinha essa incomodação, falava assim, tá errado isso. Aí eu falando com a minha mãe, conhecendo o mercado, o que eles fazem quando eles prestam esse tipo de serviço? Não é home care, é chamado de assistência
em cuidados, Tá. que pode ser realizado por enfermeiro, técnico auxiliar e cuidador, que cada um tem a sua atribuição definida ali. Só que o cliente é leigo. O cliente não sabe qual é a atribuição do cuidador. Quer ver uma ideia? Quando um idoso ele usa insulina injetável, sabia que não pode ter um cuidador? Porque a habilitação dele não compete, aí tem que ser técnico. Tudo que é injetável tem que ser a formação técnica. O cuidador é para cuidados básicos, para idosos independentes ou parcialmente dependentes, mas que tenham os procedimentos que não envolvem enfermagem. A família não sabe disso. Por não saber, o que ela acontece? Ela contrata um acompanhante, porque teve uma experiência lá com o familiar, acha que ele está apto. Não está. Ele precisa de um curso de capacitação, precisa de um diploma. Como tu estava falando, tu conhece a enfermagem, tu sabe que a enfermagem tem o Conselho Regional de Enfermagem, Sim, que é o cada COREN, estado, tem o COFEM. que é o Conselho Federal. Então, quem é da enfermagem tem que ter habilitação. Tu acha que os clientes perguntam se as pessoas têm habilitação ativa? Acha que eles fazem toda uma avaliação, checagem de referências pessoais, profissionais? Eles não fazem, eles nem sabem fazer É isso. tudo uma questão, né, Rafael, de justamente entender a necessidade do momento. Então, eles vão aquela espontaneidade. Não, eu preciso tomar a decisão agora, não tem tempo de pesquisar. E aí vai Exato. na sua rede de contatos e vê alguém que já passou por isso. Mas eu estou passando por uma necessidade, eu preciso injetar aqui os nossos patrocinadores. Segura aí, porque então daqui a pouco o meu Corém aqui financeiro vai atacar também, que eu preciso agradecer Claro. o Business Connections existir. Claro. Bem, deixa eu falar aqui para vocês que o nosso BC, ele é apoiado pela agência Soldigi, da Bárbara Fiuza, agência de marketing que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também da Doco Technology. Bitrix 24, um CRM que faz você aumentar a sua produtividade, tendo a continuidade de acompanhamento de toda a sua equipe. Sabe aquele follow-up que seu vendedor não faz? Ele vai ser acusado e realmente você vai saber se aquilo realmente está sendo feito. Bitrix 24, mas tem outras funcionalidades. Também a Toye Produções e Eventos, aproveitando a presença do Rafael Chinoff, a Toye Produções e Eventos esteve em 2 congressos de enfermagem da MPM Editora, o 2º Congresso de Feridas e também o Nurse Imune, esteve lá com toda a sua equipe cerimonial. Também tem a Unielas Marcas e Patentes. Registrar a marca, registrar a sua empresa é fundamental para que você possa, assim, alavancar ainda mais o seu negócio. Unielas Marcas e Patentes. Toye Treinamentos. Você tem uma equipe, está desmotivada, está sem performance, você precisa levar o método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. Toye Treinamentos lá no Instagram. E a nossa patrocinadora Master, a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Você quer ser um treinador, você quer levar conhecimento, a Voice Training tem tudo isso para você. Então vai até o Instagram da Voice Training e você vai entender como falar bem, como comercializar o seu serviço e como treinar pessoas. Bem, já feito aqui todos os registros, Muito já bem. dei aquele remedinho de muitas informações Tudo muito comerciais. importante. Isso é importante, falta padrão aqui, logo você tem que trazer para cá. Sim. Rafa, então dando sequência, aí você pegou, vendo essa necessidade que o mercado tinha, mas isso estava lá atrás, você estava lá em Porto Alegre ainda. Em Porto Alegre. Só que aí você começou a expandir, mas como que foi o start para padrão realmente, nossa, enfermeiro padrão, você foi muito bem no nome, né? Padrão enfermagem. Agora que eu me toquei. Isso. Como que você foi para iniciar? Porque você precisaria de mão de obra, você precisaria ter todo um trabalho minucioso para que o mercado entendesse essa profissionalização da mão de obra informal, vamos dizer. Exatamente, é isso. Sidney, eu observei um nicho de mercado que não estava sendo explorado por nenhuma empresa formalizada. Tá. E assim, ó, o que eu consegui montar um know-how que hoje ele não é conhecido. Hoje eu sou o único no Brasil que faço isso com chancela do Ministério Público do Trabalho. Que know-how que é esse que eu estou dizendo? É intermediação da mão de obra. Tá. Ou seja, se um cliente, seja ele família ou empresa, eles querem ter um prestador de serviço, ele tem que ser intermediado por uma empresa como a minha,
Por quê? Porque só as empresas, as agências de enfermagem, no caso eu sou uma agência, Tá, eu sou uma agência de enfermagem de cuidadores de idosos, mas também eu sou uma agência de mão de obra da saúde. tá. Inclusive até médicos eu posso agenciar. Então, tanto empresas e clientes, eles querem ter um prestador de serviço, não querem ter um funcionário. Eles não querem ter uma empresa de terceirização. Qual que é a diferença? A intermediação, ela pode agenciar prestador de serviço com valor somente de honorários de profissionais. A terceirização não. É tudo vínculo CLT, então os encargos que forem de pagamento vai ser como se fosse de um funcionário normal, mais os custos da empresa. O nosso não. O nosso é só o custo da empresa e o honorário do profissional. Não entra todos esses custos de encargos Empregatícios. empregatícios. Isso reduz, só para te ter uma ideia, eu consigo reduzir em empresas um custo com folha de pagamento em torno de 30%. É, sim, porque o vínculo você terceiriza o trabalho. É como se fosse uma empresa de facilities. Exato. Você entra com uma mão de obra para a empresa. Aqui está. Obviamente você tem um contrato comercial. E quando esse profissional, ele é CLT ou ele é prestador de serviço para você da Padrão? Essa é a grande questão. Existe um contrato que eu tenho com os clientes, Tá, e existe um contrato de agenciamento com os profissionais. Esse contrato de agenciamento ele já foi auditado pelo Ministério Público do Trabalho. Eu digo auditado, mas que na verdade eu passei por inquérito civil e foi muito bom para mim, tá. porque eles regularizaram o meu contrato. Hoje ele é chancelado. Eu Sim. tenho a chancela do Ministério Público do Trabalho. Então eu sou a única empresa que eu conheço no Brasil que tem essa chancela da intermediação. Eu consigo fazer isso para as empresas com toda essa redução de... Então, existe um vínculo, sim, dos profissionais com a agência, existe, tem que ter. Tem que ter Só que um regulamento de responsabilidade. existe tem todo isso um tudo. processo. Tudo tem vínculo, tá? Só que o meu vínculo da minha atividade econômica é de agenciamento. A de terceirização, se for uma empresa, é CLT. Tá. Aí existem também, não sei se já ouviu falar, Sidney, mas é muito forte, cooperativas de trabalhadores. Sim. Aí é um outro tipo de vínculo, que é um vínculo societário. Então, tá vendo? São 3 vínculos, só que eu fui pela intermediação, que é o que o mercado precisa atualmente. Precisa reduzir os custos, ainda mais que com o projeto de lei da enfermagem, dobrou o salário dos enfermeiros, dos técnicos, e isso reflete tudo em encargos sobre folha de pagamento. Hoje tudo dobrou. Tá. Então, isso é uma grande estratégia para essas empresas para reduzir custos com folha de pagamento. E a Padrão, pelo que eu estou vendo, ela contribui até mesmo para a mão de obra dos hospitais. Exato. Porque muitas vezes os hospitais podem contratar os profissionais da enfermagem ou os médicos, doutores fixos, porém há uma rotatividade, onde você, com os profissionais já ali no seu time, no seu elenco, vamos dizer assim. Eu falo assim, a gente chama de banco de agenciados. Você já consegue suprir essa necessidade rapidamente. Perfeito. Por exemplo, tem uma nova pandemia no Brasil, precisa de mão de obra, você já tem um time treinado para entrar e assumir aquelas funções rapidamente. Exatamente. É essa a função da Padrão Enfermagem. O que eu fiz? Eu formalizei, junto com o Ministério Público do Trabalho, o prestador de serviço. Tá. É isso que eu faço. Eu consegui formalizar com chancela. E ninguém... Hoje, no sistema de franquias, eu sou o único do Brasil, eu sou o primeiro e o único. Eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha o mesmo know-how que eu tenho. Vamos falar da franquia, porque realmente eu vejo grandes possibilidades para as pessoas. E, obviamente, você veio lá de Porto Alegre e hoje você está... Você já se mudou para Barueri, Alphaville? Me mudei. Cheguei aqui dia 7 de abril. A matriz vai ser em Alphaville agora? Vai. Em São Paulo? Vai ser. A franqueadora vai ser em Alphaville. Tá. Legal. E legal, então é legal que você já está num grande polo, não estou desmerecendo Porto Alegre, tá, gente? Adoro Porto Alegre, adoro o Rio Grande do Sul, mas você está concentrada onde a população é maior e, obviamente, as oportunidades comerciais também ultrapassam a capacidade de você gerar recursos financeiros para você. Mas como que funciona a franquia? Eu preciso ser da área da saúde, eu posso ser um administrador, qual que é o critério para eu comprar a sua franquia? Claro que para todas as marcas, o primeiro critério é ter o valor para investir.
Se não tem, a gente nem passa para o próximo. Tá, isso. Ok, tem um valor para investir, beleza. Outro critério, a pessoa tem que ter disponibilidade. O que que acontece muito é que os franqueados que vão em busca de qualquer marca, eles querem ter uma renda passiva, tipo assim, eu vou comprar aquela marca lá e vou ganhar dinheiro. Não, ele compra um know-how, nós damos todo o suporte, só que ele tem que trabalhar. Ou seja, se for para eu fazer, eu não preciso de franquia. Então, o franqueado, a primeira coisa, ele tem que saber assim, eu vou ter que trabalhar. Ele não vai ganhar dinheiro com a franquia, ele vai fazer dinheiro. O empresário não ganha, o empresário faz dinheiro, Faz né? dinheiro, é. E assim, ó, a nossa empresa, embora o nome seja Padrão Enfermagem, e confunda, o nosso nome realmente confunde com escola de enfermagem, com home care, mas só para pegar, para completar o meu raciocínio ali do nome da empresa, que tu falou assim, eu gostei do nome da empresa. É, eu gostei mesmo, né? Sabe por que que eu coloquei o nome da empresa? Primeiro eu fui olhar no mercado, quais eram os nomes que tinha. Claro que a maioria era no home care, e era tudo muito inglês, back care, e aí era Franz, era não sei o que. Falei assim, os clientes, eles nem sabiam falar direito o nome. Aí eu pensei assim, quem sabe eu coloco, até em homenagem à minha mãe, que queria que eu fosse um enfermeiro padrão. Falei assim, mãe, aí inaugurei a Padrão Enfermagem. Olha, tu não tem um filho enfermeiro padrão, mas tu tem um filho empresário que é dono da Padrão Enfermagem. Nossa, realizei o sonho dela, né? Não, Por isso que porque eu coloquei o nome. eu gostei muito, né, do nome, assim, porque vem justamente do enfermeiro padrão, viu? Vem de padronização, E vem de vem de... regulamento e tal. A sua Exatamente. sacada foi fantástica, gostei. E olha que eu sou criativo para nomes, hein? E você foi muito bem. E hoje, né? Hoje você está com quantas Hoje nós franquias, temos assim? 42 franquias no Tá. Brasil e 2 unidades próprias. Só que essas unidades próprias ela não é da franqueadora. Eu tenho a minha unidade Tá, e eu tenho hoje uma sócia, que é a Roberta, tá. que ela entrou como uma franqueada de Vitória. Ela está há 11 anos e ela sempre foi destaque. Aí eu a convidei para vir para o meu lado para fazer a gestão junto comigo. Então ela comprou algumas cotas da franqueadora, então ela assumiu junto comigo a gestão da franqueadora. Não, muito legal. E hoje vocês, 42 franquias, bastante coisa já, hein? Você É, está em quantas cidades? assim, as nossas unidades próprias, elas atendem em todo o Brasil, Tá. onde não há franquias. Tá, E as outras estão, nós estamos em 10 estados, sim. né? A maioria é aqui em São Paulo, temos em Guarulhos, temos em Barueri, temos em São Paulo capital, temos em Santos, temos em Jundiaí, nós temos Tá, também. Muitas estão também em Minas Gerais, tá bom. né? É onde se concentra o maior número de franquias. Tá. Mas assim, mesmo onde não tem, a gente consegue atender de forma online e remota, porque todos os nossos processos internos, depois da pandemia, nós passamos para o online. Então, tudo que é recrutamento e seleção hoje consegue ser feito online. A gente faz entrevista com os profissionais online, juntada de documentação, testes online, tudo. Então, a gente cria o nosso banco de agenciados, a gente já formaliza. E a franqueadora, ela fornece a mão de obra também ou não, com esse banco de dados, ou o franqueado tem que buscar? Não, são só os franqueados. Os franqueados, quando eles começam, eles têm que construir o banco deles de agenciados e a carteira de clientes. Tá, A gente não fornece isso porque como nós temos as nossas unidades próprias, quem atende é a unidade própria. Mas os franqueados, eles têm que, dentro da região deles, eles têm que começar a criar. Assim como eu criei a minha, eu ensino eles a criarem. Olha que bacana. A minha rede de franquias, o meu projeto de franquias, ele é micro franquia. tá. Porque o valor de investimento não ultrapassa R$120 mil. É caracterizado micro franquia. E o melhor, começa-se home-based. Explica direitinho para a pessoa Sabe o de que é casa. home-based? É, Eu comecei, olha só, em 2006 eu comecei home-based. Eu nem sabia o que era home-based, mas era o que eu podia fazer, porque o nosso operacional ele pode ser feito dentro de um endereço residencial. tá. Aí eu vi com a prefeitura, pelo Kenai, e aí eu falei, bom, então eu vou começar em casa. Eu comecei no meu quarto, para te ter uma ideia. Porque o cliente, ele não vai até a empresa, nós é que temos que ir até o cliente. Porque lá ele tem o idoso, tem um ambiente, a gente tem que ir lá conhecer, né, seja o paciente, a família, as expectativas que eles têm, a gente tem que conhecer o ambiente. Porque a gente faz uma avaliação para definir o tipo de profissional. Tá. Eu tenho que fazer a parte comercial também. Só que até isso nós estamos fazendo online, tu acredita?
a gente conversa com o cliente, ele mostra o ambiente dele, tudo isso é feito agora. Mas o profissional tem que ser no presencial, óbvio, né? Que não tem como fazer o cuidado paliativo remoto. Não tem, não Tem o tem. telemedicina, mas é algo Não é a mesma pontual. coisa. Não é a mesma coisa, porque se você vai fazer um cuidado, tem o remédio, tem tudo que envolve Porque assim, ali. as consultas, essa está falando, né? Que é teleconsulta, elas só podem ser feitas quando não precisa avaliação física. Se precisar, não tem como. Sim. Por isso que pode ser feito com psiquiatra, psicólogo, isso se encaixa na teleconsulta. Mas o assistencial, não. O assistencial, ele é físico, entendeu? Quando vai se cuidar de um ente querido, tem que fazer a parte de higiene, e a gente chama de higiene e conforto, né? Se o idoso já usa fralda ou não, precisa de auxílio no banho, precisa de acompanhamento a exames, precisa de fisioterapia ou continuar com aquilo que foi. Então, o cuidador também tem que continuar as sessões, né? Estimular o caminhar, depende se o seu idoso tem Alzheimer, tem que estimular. Então, tem vários procedimentos que são alinhados com o cliente. E aí a gente tem que definir. Então, se os procedimentos, que na verdade o quadro clínico e os procedimentos é que definem o tipo de profissional. Não entra só na enfermagem, agora vem na cabeça o fisioterapeuta, vem todas as profissões, psicologia, profissionais que muitas vezes não possuem os próprios consultórios e vão fazer esse atendimento. Então, isso é muito interessante. Nossa, e parcerias com dentistas para atender esse idoso que não pode sair do seu lar. Então, a Padrão Enfermagem, ela faz um ecossistema da saúde gigantesco. Tu sabe como é que eu enxergo a Padrão Enfermagem? Como se ela fosse o Tinder da saúde. A gente faz o match perfeito entre eu vejo como um iFood, um Get Ninjas, onde a pessoa vai procurar ali o profissional específico. Não, nós somos... tipo... Vamos pegar assim, ó. Ele é uma mistura de Tinder e Uber quase, tá? Só que assim, ó, a gente faz o match perfeito entre o cliente e o profissional. Mas não é o cliente que vai direto no profissional. A gente conversa com o cliente, porque o cliente não tem conhecimento para saber que tipo de profissional. Então não adianta ter... Como tu falou, acho que foi Get Ninjas, né? Então o Get Ninja é a plataforma que coloca os profissionais lá, mas o cliente não sabe. Então, assim, e precisa do atendimento humanizado. Sim. A gente faz muita coisa automatizada, mas quando é humanizado, nós é que temos que fazer. Porque para iniciar o serviço, como nós temos uma responsabilidade civil, a gente tem que saber exatamente que tipo de mão de obra. Senão a gente responde. Imagina se a gente encaminhar uma cuidadora de idosos para cuidar de um idoso que se alimenta por sonda. Ela não sabe, e se ela fizer alguma coisa errada, pode dar uma embolia pulmonar. Acabou. E aí eu vou responder porque eu intermediei uma mão de obra errada. Não, é aí que entra o risco. Foi o que eu comentei lá um pouquinho, tem alguns minutos, sobre a responsabilidade do risco de colocar um profissional não qualificado e gerar uma morte ali por um erro técnico. E todos os envolvidos, não somente a pessoa, mas a Padrão, a empresa em si, a franqueada, e vai ser penalizada, porque, obviamente, você sabe como é o ser humano. O ser humano hoje discute por qualquer coisa, vai querer achar um culpado. E, às vezes, o culpado não foi o enfermeiro, foi o medicamento que foi passado pelo médico que não caiu bem para aquele paciente, mas até provar só mesmo ali fazendo análises clínicas pós-morte, né? Então, é muito complicado. E como que você vê a saúde do Brasil, Rafael? Olha, a saúde do Brasil tem a pública e a privada, né? Sim. A pública não dá conta. Então, por isso que as iniciativas privadas, é isso que eu incentivo também. Através da minha rede de franquias, eu tenho uma função social. Tá. A minha função social é levar esse tipo de solução para as famílias que precisam, seja de forma eventual, pontual. Sabe que tem muitas famílias que nos contratam só para final de semana. Porque eles já têm lá uma funcionária que fica de segunda a sexta, mas ela tem que folgar. A gente faz contrato só de final de semana, só para acompanhamento hospitalar também. Não sei se tu sabe, mas existe o Estatuto do Idoso, que o idoso, a partir
de 65 anos, o hospital é obrigado a fornecer um acompanhante para o idoso, ele não pode ficar sozinho. Como o hospital não faz isso, ele obriga a família a fornecer um acompanhante. Tem que estar o familiar lá. Só que as famílias não têm tempo de fazer acompanhamento 24 horas, então elas contratam a padrão de enfermagem para fazer o papel que a família tem que fazer. Isso é uma coisa assim que é uma solução tão grande para essas famílias, Né? entendeu? Você está falando 65 anos, você está com quantos anos? 52. Daqui 13, cara. Você já precisa de acompanhante, mas eu vejo hoje muitos amigos, eu tenho 48 anos de idade, com 60, 65 anos, que os novos 60 realmente já têm uma qualidade de vida. Talvez essa questão de 65 anos ter um acompanhamento deve cair ao longo das próximas décadas, porque realmente com 65 tem muitas pessoas ativas. E você falando assim, mostra uma vulnerabilidade da pessoa, né? Com 65 e nós estamos próximos. Se você for olhar bem assim, tá pertinho, eu 17 anos eu já tô ali. Daqui a pouco sabe? eu vou entrar para a parte da terceira idade. É, Mas o estudo já apontam a quarta idade vai dos 80 aos 100 anos. sim. Já falam que a criança que vai viver o ser humano que vai viver até os 120 anos já nasceu. Então, assim, ó, nós estamos... Só que há um grande problema nisso, Sidney. O que acontece? O Matusalém não ficava 1000 anos vivo. Mas qual é o grande problema disso? Não é a expectativa de vida, né? O aumento da expectativa. É a condição. Sim. Porque, assim, tem uma doutora que é geriatra, que ela fala muito bem, assim, a partir dos 80 anos, a cada 2 idosos, um vai ter Alzheimer. O problema é esse, haverá uma pandemia, como se fosse não é pandemia, mas epidemia de Alzheimer. Sim. Porque se a cada 2 idosos, um vai ter Alzheimer, a metade vai ter Alzheimer. E as pessoas não estão preparadas para isso. Então, o que adianta tu viver mais se tu não vai ter a qualidade? Minha mãe faleceu com 73 anos de Alzheimer, então é muito triste. Quem tem famílias assim é muito complicado. Eu mesmo, quando minha mãe passou por essa dificuldade de esquecimento, de troca de palavras, era um sentimento de angústia e as pessoas às vezes não percebem que muitas vezes é a presença da família ali que vai fazer a diferença. E elas terceirizam, que aí entra a questão da sua empresa, para outras pessoas. Mas é um cuidado tão minucioso e eu posso dizer, para quem tem um familiar assim, é uma dor tão incômoda de você ver a pessoa tentando buscar uma informação que fez parte do dia a dia e ao mesmo tempo ela não tem. Minha mãe mesmo, eu lembro, eu tive um acidente de moto e ela estava morando comigo. Ela conseguiu fazer 6 vezes o curativo num intervalo de 2 horas que ela ia e voltava do banheiro, porque ela estava assistindo televisão, e voltava com o curativo, guardava e fazia isso. Eu, em nenhum momento, eu interrompi essa ação dela, porque era o dia a dia dela, porque ela vivia isso constantemente nos 35 anos que ela viveu na enfermagem. Olha só que bacana. Viu que coisa em comum que a gente tem? Sabe, é muito mães rico que isso. eram envolvidas com a enfermagem. Deixa eu falar da Voice Training aqui rapidinho, Rafa, porque realmente a enfermagem também precisa se comunicar. E a Voice Training tem um treinamento para você in company, você que quer mudar a comunicação do seu time, da sua equipe, quer fazer com que o seu time alavanque o relacionamento com o cliente, tem os treinamentos in company para você realmente levar essa habilidade que é realmente necessária para todas as pessoas. Mas tem a grande oportunidade, você quer palestrar, você quer ser um treinador, QR Code na tela para você agendar uma sessão experimental para você analisar que plano você vai cair, porque tem vários planos. Tem um plano básico para você destravar a sua comunicação, tem o plano só para você ser palestrante, tem o palestrante que vai vender high ticket, tem o palestrante treinador que vai produzir o próprio evento. Então, marque uma sessão experimental, uma reunião com os nossos especialistas da Voice Training e venha trabalhar com conhecimento, venha transmitir o que você sabe e faturar muito, muito, muito. Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, nosso patrocinador master, uma forma diferente de se comunicar. Ô Rafa, trazendo aqui não somente a Padrão Enfermagem, mas você também é CEO da Netcare.
Porque não adianta só ter a estrutura, totalmente uma regra, mas as pessoas precisam receber. E hoje em dia tem muitos critérios para ninguém ser lesado. Me explica o que é a Netcare, por favor. Você colocou um nome americanizado aí, hein? Coloquei. Porque Netcare, que é rede de cuidados, né? Sim, Então, assim, ó, a Netcare ela é uma fintech. tá. É uma fintech da saúde, porque existem várias fintechs. E Sim, quando você abre uma fintech, se escolhe um nicho de mercado. Eu escolhi o meu. Só que eu montei para minha rede de franquias. Por quê? O que essa fintech faz? A gente consegue fazer toda a gestão de cobrança dos serviços e também dos honorários dos profissionais. Olha só, quando a gente trabalha com a intermediação de mão de obra, a gente só pode intermediar a mão de obra. A gente não pode intermediar o pagamento dos honorários dos profissionais. Agora, se uma empresa é de terceirização, sim. Por quê? Porque são funcionários. Então, ele vai cobrar pelo serviço total e pagar salário. Como o nosso, eles são prestadores de serviços autônomos, eles recebem honorários. Então, essa parte, segundo o Ministério Público, ela não pode ser intermediada pela agência. tá. Como é que eu resolvi isso? Então, assim, ó, tendo uma empresa que ela faça essa parte do split de pagamento, o que nós estávamos em busca? Era de uma forma de o cliente pagar um boleto e nesse boleto ter o valor total, tanto da agência quanto do profissional. O cliente paga o boleto, a gente já programa o boleto, qual é o valor que vai para a agência e qual é o valor que vai para o profissional. Então a gente não faz a intermediação de pagamento. Quem faz é uma empresa terceirizada, que é o Netcare. E isso é uma coisa assim que serve até para clínicas. Tá. O que eu vejo? Qual é a fragilidade que as clínicas têm? Hoje as clínicas, a maioria dos contratos que elas têm com o médico é de PJ. Tá. Ok. Só que a clínica, quando recebe a consulta, ela recebe o valor total da consulta, inclusive do honorário do médico, e depois ela paga. Só que ela vai pagar tributos sobre a nota fiscal do médico, e não era para ela pagar. Então, assim, ó, qual é a solução que eu levo também para clínicas? A partir do momento que o paciente pagar a consulta, no valor já vai o valor que é do médico direto para ele, o que é da clínica para ela. Ela só vai pagar os tributos pelo valor que realmente é dela. E isso é uma coisa que vai reduzir também a carga tributária. Ainda mais com a chegada da reforma tributária, isso vai Exatamente. facilitar até mesmo o entendimento. E as pessoas não entendem muitas vezes sobre tributação, e você foi sábio, né? Porque você economizou. Então, quem é direito de cada um vai ali pagar um imposto correspondente. Sabe uma pergunta que me veio aqui? Por exemplo, você colocou o profissional numa residência. Qual que é o contrato que você faz de, entre aspas, exclusividade? Porque aquele profissional de enfermagem pode negociar diretamente com aquela família. Pode, não tem problema. O meu contrato é com o cliente, Tá bom. né? Porque assim, no meu contrato com o cliente tem a opção tanto de contratar o agenciamento de profissionais, Tá. e se por acaso ele fidelizar o profissional e o cliente quiser ele como um funcionário, pode também, o contrato já prevê a mudança. Então eu já prevejo isso. E existe alguma punição do contrato da pessoa? Ah, não, vamos fazer eu e você aqui, você punir uma das partes ou Eu não posso punir ninguém porque eu sou Não? uma intermediadora. Tá. Só para te ter uma ideia, ambos são meus clientes, tanto o profissional, Tanto o o profissional e o contrato outro. de agenciamento que eu tenho com o profissional, sabe que até tem algumas sentenças, né? Porque assim, ó, é normal que alguém queira questionar a relação de trabalho. Então, teve algumas unidades que já tiveram algumas ações trabalhistas, só que o bacana é que o juiz ele teve o mesmo entendimento do Ministério Público do Trabalho. Então, a sentença dele foi: a Padrão Enfermagem é uma empresa regular na mão de obra e tem um que nos comparou com uma agência de modelo. Eles só são, são meros intermediadores, assim como se fosse uma agência de É que é modelo. preocupante, né? Porque hoje a mão de obra, primeiro ela está ineficaz. Como que você vê a mão de obra na área da saúde, principalmente na Sabe por que enfermagem? ela está ineficaz? É, Porque, infelizmente, está tendo muitos cursos para cuidadores online. E o cuidador não é curso teórico, ele é prático. sim. Como é que uma pessoa, tu vai... Eu vi curso de técnico de radiologia online.
A pessoa vai Imagina, ver, vai tirar foto pelo imagina tu celular. contratar um cuidador que fez um curso online e aí tu vai falar com ele e fala, tá, mas qual é a tua experiência? Não, a minha experiência é a teoria. Então tu não sabe trocar uma fralda na prática? Não, só para... Aí, esse é o problema. Aí ele vai usar o teu familiar como cobaia para... Então o que a Praticar. gente faz? Por isso que a gente faz todo um processo rigoroso de recrutamento, seleção, avaliação, checagem de referências pessoais, profissionais, juntada de documentação e testes, né? Porque eu tenho que ver se o curso que formou ele não foi só teórico, se foi, a gente não aprova. Mas você está conseguindo suprir porque realmente é uma dificuldade para hospitais. Imagine você como agenciador. Então, assim, o problema que os hospitais têm é de mercado. Então, ele vai se refletir tanto para agências de emprego, vai se refletir para a minha agência de intermediação, vai se refletir para a home care, para todo mundo reflete. A única coisa só, a diferença é que eu só faço a aprovação do agenciado quando ele tem as comprovações, porque eu tenho uma responsabilidade civil. Sim. Então, eu jamais vou encaminhar um profissional sem experiência prática. É muito legal, porque é algo, né, preocupante para todas as áreas. Voltando na Netcare hoje, então ela é uma fintech, obviamente, e é mais para fazer essa intermediação. Então, e ter totalmente as divisões dos valores correspondentes para cada parte, é isso? Sabe, porque assim, eu fui atrás de outras empresas para ver se eu encontrava a solução de split pagamento. Só que as outras empresas, vou pegar um exemplo, já ouvi falar da Asas. Sim, de boletos. Entramos em contato com a Asas e eles fazem split pagamento. Só que o problema deles é que eles têm que ter uma conta, o cliente tem que ter uma conta mãe. Então, eu tinha que ter a conta da franqueadora para primeiro cobrar do cliente, passar para a franqueadora, para passar para todo mundo. Eu falei, não, mas não pode, eu não posso intermediar, tem que ser splitado direto. Eu não encontrei nenhuma empresa. Aí eu conheci, não sei se já ouviu falar do termo white label. Sim. Pois é, aí a contadora hoje que presta serviço para mim, o marido dela tem uma white label financeira que eu vi que lá dentro tinha a função de split sem intermediar valor, sem passar pela conta porque não pode fazer isso, tem que ser direto ao profissional. Aí nós montamos essa fintech exatamente com as ferramentas que precisamos. Aí montamos, então eu resolvi uma dor para mim e consigo resolver para outros clientes que precisam disso. É muito interessante você falar isso, porque hoje você evita o dinheiro até mesmo passar pela conta da intermediadora. Não pode passar. Por quê? Nem por questão tributários, impostos, suponhamos que o intermediador suma com o dinheiro. Sabe que pro agenciado é ótimo, ele recebe direto na conta dele. E outra, tá aqui, ó, né? Você tem todo esse... Pode acontecer, a pessoa juntou tudo, não, eu recebo e você recebe todos os dias 10. E do nada, abriu, sai fora, como nós vemos muitas pessoas fazendo isso. Já estamos caminhando para o final, Rafa, mas antes de encerrar, deixa eu falar aqui rapidamente dos nossos patrocinadores. Somos apoiados pela agência Soldigi, a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, também da Doco Technology. Você quer aumentar a produtividade do seu time? Você precisa ter um CRM Bitrix 24, um dos mais modernos CRMs do mundo, é de verdade. Toye Produções e Eventos. Você vai fazer sua feira, você vai fazer seu congresso, você precisa ter toda a estrutura, você precisa desenhar o projeto para que a escolha do espaço seja adequado, de acordo com o seu público, toda a equipe operacional e a Toye Produções e Eventos tem os coordenadores de eventos que vão te ajudar a fazer isso. Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, registrando realmente a sua ideia, segurando você para que ninguém utilize de forma inoportuna. Também a Toye Treinamentos, fortalecendo ainda mais a capacidade do seu time, levar as soluções para o seu cliente. Palestras motivacionais através do método Agir para Vencer. E fecho com a nossa patrocinadora master, a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Quer falar bem, quer se comunicar, quer ter uma oratória que envolve as pessoas? Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes através do método COP. Comunicação, oratória, palestra e interpretação. Venha para a Voice Training
online e aprenda a se comunicar. Rafael Chinoff, CEO da Padrão Enfermagem e também da Netcare. Amigo, hoje, quantas franquias, qual que é a sua meta de franquias aí no Brasil até final de 2026? Que já estamos na metade do ano de 2025. 300. Você vai sair de 42 para 300. Então, o ano que vem eu tenho mercado para isso tudo no Brasil. Tem demais. E, aliás, ainda mais com a necessidade e o boom que a saúde teve por causa da pandemia, vamos dizer assim, conseguimos enxergar vocês. E eu estou sendo presenteado, gente, com esse livro, O Dever de Cuidar, câmera aqui, um exclusivaça, Rúlia. Um guia essencial para apoiar famílias e inspirar quem deseja empreender no cuidado humanizado, o dever de cuidar. Ô, Rafa, é seu, né, Rafael Chinoff, também da Roberta Belumati, que é a sua sócia. Ô, Roberto Nishiashiki. O Roberto Nishiashiki fez o nosso prefácio. Que legal, grande Roberto. Aliás, ele tem que vir aqui, viu, Robertão? Aí, Você tá aí pisando na bola comigo. Tô te esperando aqui. Já tá autografado aqui, Rafa? Não, vou autografar para ti. Eu espero sim que você autografe. O que é esse livro? Fala para mim. Tá. Eu quero só fazer uma correção antes. Eu sou o CEO da Padrão Enfermagem e a Roberta é a CEO do Netcare. Ah, é? Que legal. Ela é a CEO do Netcare. Então tá bom. Tá. Roberta tem que vir aqui me dar uma entrevista. Tem que vir aqui também. Vir aqui. Aí ela vai falar muito bem do Netcare até. Ah, então tá bom. Já, gente, mas é tudo meu, é família. É isso aí. Assim. Então, assim, ó. Eu tenho 18 anos de Padrão Enfermagem. Tá. Aí até os franqueados falaram assim, Rafael, por que tu não escreve um livro? Falei, será que daria um livro? Aí assim, me indicaram a editora Gente. O dono da editora Gente é o Roberto Nishiashiki, que nem eu sabia disso. Tá. Aí eu mandei a minha história para ele, porque eu queria falar sobre a intermediação da mão de obra, porque ela não é conhecida no Brasil. As pessoas confundem com terceirização. Aí eu conversando com a CEO, que é a Roseli Boschini, que é a irmã do Roberto Nishiashiki, ela falou assim, Rafael, os nossos livros aqui, o que a gente faz? A gente escreve para o leitor. Eles não vão saber o que é a tua empresa, nem quem tu é. Mas a tua história é muito bacana. A gente pode falar da intermediação através do serviço ou da solução que tu oferece. E aí ela falou assim, tu tem que falar da história do leitor, ele tem que ler e se identificar com o dilema dele. Eu achei fantástica essa orientação dela. E aí, então, tem 18 anos aqui de experiência, vários cases de clientes, de famílias. As pessoas vão se identificar. E como eu também sou empreendedor, eu coloquei aqui também orientações para quem quer empreender na área de cuidados. Porque empreender não é simplesmente tu abrir um CNPJ. Tipo assim, como tu fala muito da enfermagem do Corém, é muito comum que enfermeiros montem equipes de enfermagem para prestar serviço. Tá. Só que o enfermeiro é leigo na parte jurídica empresarial. Ele corre muito risco, ele pode ter um problema muito sério com essa equipe informal. Tanto com os profissionais quanto com o serviço dele. Então aqui a gente já fala também. E por que eu escolhi o livro O Dever de Cuidar, o título? Porque assim, é o nosso dever de todo mundo de cuidar dos seus entes queridos, mesmo para aquelas famílias que são disfuncionais. Sim. Porque é muito comum ter filhos que brigam com os pais, que não querem cuidar dos pais e que abandonam. Só que existe muita romantização, né? Quem cuida ama. E quem não cuida? E quem não ama? Né? Desculpa. Quem ama, cuida. Voltando à frase, tá? Romantiza. Quem ama, cuida, tá? E quem não ama? Aí está a frase no meu livro aqui. Quem não ama também cuida. Porque juridicamente é uma obrigação dos filhos. Sim. Entendeu? Lindo. Rafael Chinoff, muito obrigado pela sua presença, sem dúvida nenhuma. Para mim foi rica a sua participação, realmente demonstra um padrão na enfermagem e realmente você tem aí um terreno, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados para você salvar vidas. Muito obrigado. Você será a nossa Ana Nery ou a Florence Nightingale. A Ana Nery que é a percussora da enfermagem brasileira e a Florence Nightingale que é a percussora da enfermagem mundial. Que assim seja. E assim eu, Sidney Botelho, agradeço muito a sua participação aqui no Business and Connections. Eu agradeço porque você ficou aqui comigo no meu canal do YouTube, já peço para você se inscrever. Tem muitos episódios, aliás, muitos especialistas de diversas empresas, de diversos setores, também no portal IG, no IG Play,
também no canal do YouTube do IG e no nosso canal do podcast Business and Connections. E deixo mais ainda, tem no Spotify, você vai colocar um tênis para correr, liga aí e fica ouvindo que tem episódios de 50 minutos sempre, dá para você fazer aí no mínimo uns 6, 7 quilômetros, depende do seu ritmo, tá bom? Eu faria isso daí, tá bom? Bem, tô fechando por aqui, agradeço o Rafael, agradeço a todos que ficaram e eu volto na próxima edição, no próximo episódio. Tchau! E como eu gosto sempre de dizer, viva um momento com coragem e coração. Valeu, tchau!